astral é uma ferramenta fundamental na astrologia, porque nos mostra a posição dos astros no momento exato do nascimento de uma pessoa. Ao contrário do que muitos pensam, não é algo imutável, mas podemos transcender o nosso mapa. Além disso, nosso mapa astral está fortemente ligado à nossa psique. O mapa astral oferece uma representação simbólica das influências cósmicas no momento de nascimento, revelando aspectos da personalidade, tendências emocionais, padrões de pensamento e comportamentos inconscientes. Esses elementos astrológicos correspondem aos diversos componentes da psique, como o ego, o inconsciente e os arquétipos descritos por Carl Jung. Para falar melhor sobre essa relação, convidamos a astróloga Juliana Moura. Seja muito bem-vinda, Ju. E para começar, queria te fazer uma pergunta sobre quais são os paralelos entre os arquétipos que tu observa e os signos astrológicos. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Gratidão pelo convite. E esse é um tema que eu gosto muito de conversar, porque eu sou suspeita também. Mas quando eu descobri a astrologia, foi meio que paralelo de eu entender mais sobre a psicanálise, né? Sobre todo esse processo ali da psique e os arquétipos de Jung. Tem vários livros que vocês encontram sobre a relação direta, assim, né? Tipo, do arquétipo que Jung enfim, né, descreveu, e uma relação com os signos, né? Mas os autores, eles foram eu digo que cada um traz um contexto, assim, né? Mas o que eu mais gosto da gente entender é que os arquétipos, eles falam da nossa personalidade, né? Eles falam ali de personalidades que estão no coletivo inconsciente, né? Então, são características que elas estão ali, né? Que a gente vai desenvolvendo dentro, né, da humanidade, cada um vai desenvolvendo um pouco cada arquétipo, mas são qualidades, características, né, que estão presentes nesse nosso inconsciente coletivo. E eu gosto muito de pensar e fazer essa relação, assim, né, de que os nossos 12 signos, eles são como esses arquétipos, né, eles são essas buscas que a gente tem também de inconsciente coletivo e que a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade. E a gente escolhe, né, eu acredito que a gente escolhe esse mapa antes de nascer, e esse mapa é a nossa psique, né? E ele é a nossa personalidade, porque é isso, segundo o Carl Jung, a nossa personalidade, a psique era a nossa personalidade, né? E o mapa, ele mostra isso de uma forma muito clara para a gente, né? Então, através dos signos, que são esses arquétipos, que são esses mitos, né, essas narrativas que estão no nosso imaginário e que acabam constituindo a nossa personalidade, a forma como a gente se coloca no mundo, como indivíduos, assim. E aí tem os planetas, né, que tinham muitas relações com os deuses, né, com os mitos, que ali também estão falando sobre a nossa personalidade. Então, tem todo um paralelo, assim, que nos ajuda a entender a nossa psique, né? Eu acredito que o mapa é uma ferramenta incrível para isso, assim, né? Porque tem essa relação realmente de muita afinidade entre esses saberes, né? Tanto é que Jung utilizava muito da astrologia, né? Tem muitos livros que falam sobre isso, então é muito bacana da gente entender. Óbvio que ele usava na psicanálise, mas muitos outros profissionais, né, não concordavam muito, né, com esse uso dele, justamente porque a astrologia não é uma ciência, né, e aí a psicologia e a psicanálise são ciências, assim, mas ele gostava de trazer o lado esotérico, né, para o mundo ali da psicanálise, porque no fim tudo é integrativo, né, eu acho que uma coisa não exclui a outra, assim, então acho que eu falei bastante, mas é isso. Muito lindo, Ju, bem-vinda. E é interessante quando a gente observa e a gente começa a falar dos símbolos, que na verdade eles se tornam vivos, né? Eles são vivos quando a gente entra em contato com o coração ou com o nosso campo aberto. Então, eles estão pairando no inconsciente coletivo, estão dentro e fora de nós. Então, cada vez mais eu vejo como necessário a gente entrar em contato com esses símbolos para que a gente transcenda a sombra. E a partir da perspectiva que a gente está construindo aqui nessa conversa, eu gostaria de te perguntar, né? Porque muitas das vezes, gente, vocês vão observar que a gente
tem desejos profundos do nosso coração, inquietações, e a gente quer manifestar. E mesmo antes do meu contato com a astrologia, agora compartilhando um processo pessoal, eu pude perceber que as coisas que eu vejo hoje na minha vida, e antes da conversa com a Ju eu fui procurar, elas estavam no meu mapa astral. O porquê eu tinha aquele comportamento, ou seja, de novo, o símbolo que a gente carrega no nosso DNA, com base no como no céu está na terra, ou pegando o princípio hermético, né? O que está em cima é como o que está embaixo. A minha pergunta agora, clarificando, é como a partir do nosso mapa e a partir destes símbolos que estão dentro e fora de nós, a gente consegue transcender os traumas, porque assim como tem o lado luz, também tem os traumas que a gente carrega, certo? Como que a gente faz isso a partir da astrologia? Eu amo muito olhar para as sombras. Acho que a minha lua em escorpião faz muito sentido com isso. Eu gosto de ver aquilo que é a sombra, eu gosto de olhar para aquilo que é a insegurança, né? Eu gosto muito de trazer, eu sempre gostei de olhar para isso e gosto de trazer isso também. Porque é isso, os símbolos eles representam, né? Então, o mapa ali são uma simbologia que representa a nossa personalidade, e exatamente como você falou, é um espelho, né? Na verdade, o mapa é um espelho, aquilo que estava lá no céu e que acabou, né, sendo aqui na Terra, assim. E no mapa a gente tem alguns pontos que a gente olha, né, sobre principalmente as nossas inseguranças, sobre as coisas que a gente carrega de traumas, como você falou, né? E às vezes são coisas tão sutis, mas tão profundas que muitas pessoas não demoram muito para acessar isso, assim, né? Tem uma dificuldade muito grande, porque são aquele medo que a pessoa não entende muito bem do porquê, da onde veio, né? Por que eu sinto esse medo? E aí eu trago para a pessoa, medo. Você diz, é verdade. E aí, por exemplo, né? Às vezes tem algum aspecto desafiador com a lua no mapa daquela pessoa. A lua é uma representação da nossa mãe, por exemplo, tá? Da nossa ancestralidade. Várias vezes as pessoas tiveram alguma dificuldade ali com a figura materna, né? Com essa relação, às vezes uma ausência, às vezes realmente de personalidade, de muita cobrança também da figura materna, né? Então, a gente começa a olhar e começa a investigar, né? Da onde que vem? Então, porque uma insegurança ela não vem de graça, né? Não foi assim, eu nasci com esse medo. Não, veio com isso, mas foi desenvolvido a partir da onde no seu contexto, né? Então, a gente traz essa consciência para essa pessoa, né? Para a gente ir conversando sobre isso, para ela identificar ali, bom, realmente isso é uma questão para mim. Porque, nossa, eu acho que é incrível, porque aí a gente leva isso para psicologia, né? Por isso que para mim é um complemento, assim. Então, no mapa a gente traz a consciência, né? Várias vezes você vai ver ali, é muito incrível de observar, às vezes aquela pessoa vem para mim, eu tenho um problema com chefes no meu trabalho, assim, eu não consigo lidar com chefes mulheres, eu tenho muita dificuldade, normalmente elas são muito controladoras, e aí você vai ver que essa pessoa tinha uma mãe ou uma avó que era muito controladora, e ali no mapa tem um aspecto difícil com a lua, e aí você pergunta para a pessoa, né, tem ali alguma relação, você teve uma figura assim? Aí a pessoa, é verdade, eu tive, nossa, nunca tinha pensado nisso, né, meu Deus, agora faz muito sentido. E aí a gente já traz para o consciente, né? Porque quando é inconsciente, a gente vai só escolhendo aquilo que é conhecido, né? Aquilo que a gente já viveu. E aí, quando a gente traz para esse consciente, né? A pessoa, bom, agora ela pode trabalhar com isso, né? Agora ela pode, bom, então eu vou fazer uma terapia, né? Eu vou trabalhar essa relação com essa pessoa dentro de mim, né? Para que isso amadureça, para que isso se transforme, para que assim eu mude todas as outras escolhas, por exemplo, em relação à questão profissional na minha vida, sabe? Deu para entender? Tu sabe, Ju, que eu sempre fui apaixonada, né, por astrologia, independentemente, né, de muitas vezes ser criticada por isso, porque no meu meio de trabalho 3D, como eu falo aqui no podcast, né, sempre mais focado para economia, quando eu falo de astrologia, as pessoas já ficam com os olhos desse tamanho, mas eu acredito fortemente, muito, e inclusive eu vejo que um dos processos do meu amadurecimento como pessoa é observar a astrologia dentro das pessoas do meu cotidiano. E não só o aspecto sombra ou luz, mas observar que existem as sombras e a luz. Eu acho que isso é um ponto muito importante de trazer aqui, pessoal, porque eu mesma faço isso, tá? Não vou me eximir. Por exemplo, uma implicância com gêmeos.
Quem me conhece sabe. E aí, mas, né, já tive todas as relações, o podcast, inclusive, é geminiano, mas, e relações da vida, assim, mas eu vejo que é muito uma questão do tipo, tá, Gêmeos tem as questões realmente delicadas, ainda mais com a taurina, com relação à estabilidade e constância, porque Gêmeos é justamente essa inconstância maluca, que é uma coisa que para uma taurina é muito difícil de lidar, mas tem muito essa questão do aspecto que, às vezes, com um Sagitário que gosta de movimento, é incrível. Então, não observar como preto no branco, nossa, esse signo aqui é ruim, aquele ali é bom. Não, mas o que é dentro do nosso mapa, legal, e dentro da relação que a gente está construindo ali, né? Eu lembro que eu falei para a Estê, Ju, isso eu acho que eu nunca tinha trazido aqui, que a gente estava conversando sobre o podcast, e eu tinha já essa implicância com Gêmeos, mas eu falei para a comunicação Gêmeos. Então, nada mais justo que o podcast ser justamente geminiano, que é a comunicação falada, né? Então, essa questão de sombra e luz me pega muito hoje em dia, né? Porque eu estou aprendendo ainda, porque eu também tenho meus preconceitos. Mas uma questão que eu acho muito interessante, que eu queria que tu trouxesse, é a questão de quadraturas, conjunções, os desafios, né, do mapa de uma pessoa e como que a gente pode aprender a observar isso mais. Se tu puder trazer isso, eu Claro que sim. Primeiro que os preconceitos que a gente tem com os signos, né? Isso aí, nossa, isso, gente, isso eu venci. Eu sempre amei astrologia e só quando eu realmente comecei a trabalhar com isso que eu comecei a vencer um pouco mais, porque aí a gente também começa a olhar o mapa inteiro, né? E aí quando você olha o mapa inteiro, aí você consegue entender ainda mais as pessoas. E nós temos os 12 signos no nosso mapa, né? Então, assim, às vezes, e eu falo, a gente sempre vai atrair as pessoas que elas têm que nos ensinar provavelmente alguma questão que no nosso mapa está em falta, digamos assim, que a gente tem mais dificuldade, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu não sou flexível, eu vou acabar lidando e atraindo muita gente que é muito flexível, porque eu preciso aprender a ser flexível. Então, assim, a vida vai trazer essas pessoas pra gente. Não tem dúvida, gente, pessoas que são muito indecisas, librianas, assim, que tem muita coisa de Libra no mapa. O que essas minhas clientes namoram arianos não está escrito no mapa, entendeu? Porque elas precisam aprender a ser mais individualistas, a ser mais independentes, a ser mais decididas, sabe? Então, e aí, claro, né? É muito difícil realmente, porque aí vem lá aquilo que é a tua sombra, digamos assim, né? Que tu fica tipo, meu Deus, não quero isso. E aí, no fim, a gente tem que aprender, né? Então, eu acho que isso é importante, né, Vicky? Quando vê muitos geminianos, para que tu aprenda ali o que Gêmeos veio para te ensinar, porque todos os signos, todos os arquétipos nos apresentam coisas muito bonitas. E a sombra, então eu queria fazer uma observação com isso, porque a sombra, né, segundo até ali a psicanálise, né, segundo Jung, na verdade, vem muito desse lugar das coisas dentro da gente que a gente rejeita, né, que a gente tem vergonha, que a gente não quer colocar para o mundo, às vezes a gente nem admite para a gente mesma, porque são coisas que a gente está ali rejeitando a todo custo, só que isso faz parte de quem a gente é. Normalmente as sombras vêm até dos traumas que a gente nem quer lembrar que teve, que de alguma maneira, para nos proteger, né, a nossa mente vai lá e dá uma escondidinha naquilo que a gente viveu, e a gente continua, porque isso parece que está nos protegendo. Só que quando a gente acessa isso, quando a gente olha para isso, é quando a gente está sendo verdadeiramente a gente. E aí a gente consegue mudar essa sombra, né? Então, aquilo estava me trazendo, porque eu não estava olhando, estava rejeitando, então eu acabo reagindo àquilo, né? Então, acontece alguma coisa que me lembra aquela sombra, eu reajo àquilo de uma forma negativa, normalmente, né? E se eu olho para essa sombra, eu aceito ela em mim, eu entendo, bom, isso faz parte de mim, como que eu lido com isso agora de uma outra forma mais saudável para mim? Então, eu preciso trazer a consciência para ter ferramentas estratégicas de lidar com essa sombra, porque ela é quem a gente é também, né? Então, eu acho que parar de rejeitar isso, inclusive a Lilith, que é um tema do mapa, assim, que é um arquétipo da deusa, né? E que foi muito renegado, digamos assim, né, pela cultura patriarcal, é uma questão de sombra muito linda no nosso mapa, que todo mundo vê como ali uma parte da gente que é escura, tenebrosa, raivosa, né? Porque traz toda essa imagem patriarcal ali. Só que, na verdade, é uma potência muito grande que a gente tem, porque ali a gente vai acessar uma sombra
bem provavelmente uma sombra daquelas assim que está bem nas entranhas, digamos assim, mas que nos revela um grande poder pessoal que a gente tem, assim, né? De muita transmutação, de assim, a Lilith é muito linda e ela tem muito a ver com essa sombra da gente, com a sombra que a gente tem, né? Com com a casa, o signo, enfim. Então, como a gente precisa ver a beleza dessa sombra, né? E admitir para a gente mesmo, assim, a beleza dessa sombra. E as quadraturas e conjunções, né? Isso é muito importante no nosso mapa, porque são as conversas, né? Para quem não tem tanta familiaridade, são as conversas entre os planetas, né? Então, para quem, sei lá, está mais acostumado a ouvir previsões, né? Ah, essa semana vamos ter uma conjunção de Júpiter e Urano no signo tal. Então, a gente tem isso no nosso mapa também, né? Dependendo do dia que você nasceu, tava lá um planeta em conjunção com outro, ou um planeta em quadratura, que é um aspecto mais tenso, né? Você olha no seu mapa como aquelas linhazinhas vermelhas. Então, essas linhas vermelhas são essas conversas desafiadoras. E essas conversas desafiadoras, tem muita gente que chega para mim e fala, tô apavorada, porque o meu mapa tem muita linha vermelha, né? Então, assim, vai dar tudo errado na minha vida. E aí, e eu sempre trago, não, é linha vermelha que forma caráter, porque é isso que faz a gente se movimentar. Porque são as pessoas que sentem as inquietações, que sentem os desafios, que vão lá e assim, vai acontecer às vezes umas coisas chatas na vida dessa pessoa, vai, mas porque ela vai precisar se transformar a partir daquilo, né? Então, quem tem muita linha azul, que são trígonos, né, sextil, às vezes as coisas fluem tão tranquila para aquela pessoa que ela não evolui, que ela não sai daquele lugar, que ela fica sempre naquilo, que ela não consegue expandir muito a consciência, a mente dela, sabe? E aí, quando a gente olha para, por exemplo, uma quadratura no nosso mapa, ela está muito relacionada às nossas inseguranças, assim, eu vejo que as inseguranças que são essas que são difíceis da gente admitir, assim, por exemplo, quadraturas de Mercúrio e Saturno, ou Mercúrio e Júpiter ali, que poderiam nos falar de uma pessoa que subestima a própria inteligência, mas né, é insegura, mas ela não demonstra aquilo. Muito pelo contrário, às vezes são pessoas que são arrogantes, de uma maneira do tipo assim, vou provar a minha inteligência aqui, mas na verdade porque é uma insegurança totalmente dela, né? Ela subestima a inteligência dela de alguma maneira. Então, quando a gente olha para esses pontos do nosso mapa, a gente tem consciência, bom, talvez eu tenha muita insegurança, por isso que eu preciso ficar afirmando a minha inteligência aqui. Tá, e por que eu tenho essa insegurança? Da onde que ela vem, né? Aonde que eu fui reprimida, de repente, né? Aonde que disseram que a minha inteligência valia menos do que uma outra inteligência? Aonde que eu fui comparada com outras pessoas? Então, a gente começa a cavucar, que nem eu falo, que aquilo representa, e é esse movimento, esses questionamentos que criam a ação da pessoa, né? Toda quadratura é uma atenção que gera uma ação. Então, eu vou sentir essa tensão e eu vou me movimentar, né, para melhorar isso, digamos assim, né? E aí é um processo que a gente vai tomando consciência aos poucos e também tem que ter consciência de que isso leva um tempo, né? Porque normalmente aquilo já está enraizado na pessoa, né? A pessoa vai ler o mapa comigo, ela já é uma adulta, né? Então ela vem de uma vida inteira lidando e usando, digamos assim, naqueles arquétipos ali daquele jeito, né? Então ela vai ser um processo até ela fazer essas modificações, mas são pontos que são muito legais a gente ver. Inclusive, gente, pessoas, por exemplo, que grandes escritores, por exemplo, que eu gosto muito de olhar o mapa de grandes escritores, eles têm muitas tensões com o Mercúrio deles, que é o planeta da comunicação. Por quê? Porque eles sentiam angústia, porque eles sentiam inseguranças, né? Porque eles tiveram que, sei lá, arranjar outras formas de se comunicar, porque eles não conseguiam se comunicar da maneira formal, normal, enfim. Então, você vê que isso é o que cria a ação. Eu nunca vi um mapa de um escritor que tu visse, ele tem vários trígonos e só aspectos fáceis, por isso que ele começou a escrever. Não, é quem sente a tensão, é quem tem as inseguranças, que tem os medos, né? Quem tem esse lugar de tensão que acaba desenvolvendo, assim, né? Então, por mais que seja desafiador, é de muito crescimento, né? Então, é muito legal a gente olhar para esses aspectos do nosso mapa.
Que lindo isso! Eu nunca tinha acessado essa perspectiva, né, sobre todos esses movimentos celestes e esse ponto. Tu falou coisas que tocaram profundamente assim a minha alma, que é o desafio no sentido de transcendência. Então, é olhar o copo meio cheio e não meio vazio. E outro ponto que tu trouxe é sobre justamente esse inconsciente coletivo que nega Lilith. Então, a gente, quando olha para o feminino dentro de todos nós e quando a gente olha para esse símbolo, tu falou uma palavra assim que me atravessou, que foi a potência que gera, né? Então, o quanto é necessário a gente verdadeiramente acolher as nossas sombras e a gente entender em maturidade que quando a gente tem um desafio é porque a gente dá conta de lidar. E aí vem a questão, né, de que as vítimas não prosperam e prosperar do ponto de vista de que a gente prospera quando a gente cresce em todos os níveis, no âmbito familiar, no âmbito profissional, em questão de monetização também, é prosperidade, é tudo, é saúde, é quem a gente se torna, né? Quem a gente veio ser e quem a gente veio se tornar, quem a gente está no mundo para expressar. E trazendo esse ponto de maturidade, eu gostaria de tocar no ponto de Saturno, o retorno de Saturno, Ju. Pode explicar para a gente como que funciona e quais são as manifestações do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, como transcender também? Claro que sim. Esse é um tema que hoje em dia eu falo com propriedade, mais do que a propriedade profissional, né, do meu conhecimento, porque eu também estou passando por esse processo. Então, ele é um processo que, coletivamente, a gente conhece como a crise dos 30 anos, né? Porque é ali o momento pré-30, né? Normalmente, entre 28 e 29 anos, a gente começa a viver esse retorno de Saturno. E se a gente for ver, né, conscientemente, socialmente ali, é muito... Socialmente se espera o quê, né? Que com 30 anos você tenha atingido tal maturidade, ter conseguido tal emprego, estar com tal condição financeira, ter sido mãe, ter tido filho, sei lá, né? Todas as questões sociais, as expectativas sociais. E durante esse retorno de Saturno, além dessas expectativas, que normalmente é um momento que a pessoa se questiona muito sobre tudo isso, porque, ok, eu vou fazer 30 anos, e agora? Né? Eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu consegui cumprir as minhas metas, meu Deus, nada mais faz sentido para mim, aquilo que eu queria com 20, agora não sei se eu quero mais. Então começa todo esse questionamento, porque é uma idade muito simbólica, né? É uma idade ali que a gente realmente, bom, agora eu sou adulta, né? Então agora o que eu vou fazer com isso? E é muito interessante porque Saturno, na astrologia, ele representa a estruturação, né? Ele representa a disciplina, a limitação também que a gente tem, né? O longo prazo, tudo que é de longo prazo, que é de maturidade, tudo tem a ver com Saturno. Saturno é o tempo, né? E aí, com ele, tudo é um tempo também mais devagar, porque ele vai te dar no longo prazo, assim. Então, o retorno de Saturno, assim, quando a gente tem Saturno no nosso mapa natal. E aí ele demora cerca desses 28, 29 anos, né, na volta lá dele, para chegar no mesmo lugar do nosso Saturno de nascimento. Então, por exemplo, eu e vocês, né, que estamos passando pelo retorno de Saturno, a gente tem Saturno em Peixes. Então, desde que Saturno entrou em Peixes em março do ano passado, a gente está vivendo o nosso retorno de Saturno. E é esse momento que tudo passa por uma limpeza até mesmo, porque eu preciso ver o que está condizente com a minha realidade de agora, né? Saturno gosta que a gente olhe para tudo com muita realidade, então a gente lida com muitas frustrações. Eu gostaria de estar em tal lugar e eu não estou. Ou eu cheguei aqui e eu não estou feliz com o que eu consegui. Então, assim, a gente tem que olhar para essa realidade, a gente tem que olhar para essa frustração, a gente tem que lidar com todas as nossas sombras, as nossas questões de uma forma adulta também, sabe? Então, tem muita gente, por exemplo, que começa a ter que cuidar dos pais, né? Estou dando exemplos práticos, assim, e aí inverte a situação e a pessoa precisa ser muito adulta, né? De uma maneira que é muito diferente. Tem gente que vira mãe, né? Que também tem vários questionamentos. Tem pessoas que ficam ali com o trabalho, né? Tipo, meu Deus, sabe? Eu não tô feliz, o trabalho os 90% que eu recebo nas consultas é o trabalho.
Já tenho muitas clientes, gente, muitas clientes que, assim, largaram tudo depois do retorno de Saturno, assim, que era, tipo, contadora de empresa há 10 anos, sei lá, desde a faculdade, e falou, meu Deus, eu não quero isso no longo prazo, né, porque Saturno é isso, o que eu quero no longo prazo? Tá, nos próximos 20 anos eu quero estar fazendo isso que eu tô fazendo? Bom, se não quer, então agora é hora de começar a fazer um planejamento e mudar. E aí as pessoas passam o retorno de Saturno, elas vão, assim, né? Largam tudo, mudam de profissão, de carreira, vão para o outro lado do país, assim, porque é esse momento, assim, né? Que você tem que enfrentar esse longo prazo. Então, eu digo que sim, a gente lida com limitações, a gente lida com as coisas que parece que não vão tão rápido quanto a gente gostaria, porque a gente também precisa aprender a ter paciência, né? Saturno, ele fala muito do tempo e da paciência. Então, esse é o momento que a gente precisa aprender que as coisas não acontecem ali do dia para a noite. E quanto mais eu exercito essa paciência, quanto mais eu penso, bom, agora eu estou estruturando um plano que é de longo prazo. Então, se é de longo prazo, eu preciso de paciência, né? E eu preciso agora estruturar aquilo que tem sentido para mim. Então, se as pessoas fizeram muitas coisas de acordo com aquilo que era esperado socialmente delas, elas vão estar frustradas no retorno de Saturno, né? E aí é o momento delas começarem a fazer essas mudanças de acordo com quem elas são, com aquilo que elas acreditam, com o que elas querem viver. Né? Então é um momento bem pontual, assim, bem crucial nas nossas vidas mesmo, quando a gente está aberta para esses questionamentos, principalmente, né? Eu acho que tem muitas pessoas que passam por essa fase e não se questionam, talvez, né? Vão só no automático. Mas para quem está aberto e está se questionando, tudo vira um ponto de interrogação, porque tudo agora eu preciso pensar no longo prazo e lidar com a realidade dos fatos, né? E se abrir para isso é esse processo e aceitar que enquanto o retorno de Saturno está acontecendo, muita coisa vai acontecer ao mesmo tempo e você vai precisar ser madura e você vai precisar lidar talvez com outras ferramentas que antes você não lidava com as suas situações, né? E assim, se abrir para realmente fazer diferente daquilo que você vinha fazendo, sabe? Eu acho que isso é legal também, se comprometer. Comprometimento é um tema muito saturnino. Então, se comprometa com esse processo, se comprometa com, ok, eu não estou satisfeita, então eu estou comprometida em arranjar alguma coisa que me traga satisfação, sabe? Então, e respeitar o tempo das coisas. Muito interessante, Ju. Antes da Vicky falar, começou a cair algumas fichas aqui, né? Algumas estrelas celestes. Mas interessante porque, primeiro, sim, no meu processo de retorno de Saturno, todas as áreas da minha vida se moveram. A minha relação com a minha família, a minha relação comigo mesma, o meu relacionamento, o meu campo de trabalho. E agora, ouvindo a tua fala, realmente, assim, é um exercício diário e de resiliência, de paciência, de aceitação para a transcendência das sombras. Eu me dei conta, Vicky, a Vicky estava falando do podcast Ser Geminiano, foi o mês que a gente colocou ele no ar, mas a gente iniciou, teoricamente, o podcast no retorno de Saturno da Vicky. E agora, não foi? E agora eu estou passando pelo meu retorno de Saturno e o quanto o podcast, esse nossa bênção, ferramenta, colaborou com os nossos processos e com o de outras pessoas. E foi um exercício muito interno de estruturação e de flexibilidade que eu e a Vicky tivemos que passar, porque nós temos essas questões. A Vicky, ela é bem estrutural, o que ajuda muito a gente conseguir expressar e trazer para a matéria. E eu tenho muito essa questão de flexibilidade, de muitas ideias e de tudo ao mesmo tempo. Então, o quanto esse projeto e o campo de trabalho no nosso retorno de Saturno também pode ser uma ferramenta, a nossa cura e a cura de outros. E agora, assim, foi como se todas as estrelas do céu começassem a cair com a tua fala, porque faz todo sentido. Isso até é um convite para quem está nos ouvindo, nos vendo também, a colocarem os sonhos de vocês no mundo, porque ele transpõe, ele vai fazer com que a gente ultrapasse as barreiras, que a gente ganhe maturidade, que a gente transborde isso na vida dos outros. E o podcast realmente, assim, foi essa bênção não só na nossa vida, mas de todas as pessoas que passaram e que ouviram também. Então, coloquem os dons de vocês no mundo, independente da circunstância do mapa, mas no retorno de Saturno, se vocês tiverem uma vontade do coração, coloquem em prática. Esse é um convite de um projeto que realmente nos curou. E agora, gratidão com a tua fala, eu me dei conta disso. Fico feliz.
Não, mas tu sabe que tu trouxe toda essa questão dos elementos, né? Eu como taurina, tu como ariana, e Saturno justamente é o planeta regente, né, pessoal? Porque todos os signos têm os planetas regentes de Capricórnio, um signo extremamente desafiador. Quem teve Capricorniano na vida sabe a queimação de karma que é, mas justamente tem essa questão, assim, dos elementos, né? Porque os signos de terra, Capricórnio, Virgem e Touro, eles trazem essa estabilidade. Os signos de fogo, como Áries, Sagitário e Leão, eles têm essa iniciativa. Já os signos de água são famosos porque são extremamente emotivos, né? Que é Peixes, Câncer, Escorpião, e esse último emotivo a um ponto de ser vingativo. Coitado, é mais que isso. E por último, os signos de ar, que justamente são muito essa questão da flexibilidade de como o ar fluírem, né? De serem signos mais leves. Acho que muito do elemento vem disso. Eu queria que tu trouxesse, Ju, como que funciona essa questão dos elementos dentro do mapa e do comportamento psicológico de alguém mesmo quando tem mais um ou outro, para encerrar esse episódio de hoje. Claro, eu amo os elementos, porque entender os elementos é a base de entender a astrologia, né? Às vezes a gente fica se apegando muito a querer entender os signos, mas a gente precisa entender os elementos, que são as nossas forças motivadoras ali daqueles signos, né? De diferentes maneiras, assim, como a Vicky falou. E, por exemplo, eu amo atender porque eu vejo assim, tantas personalidades tão diferentes, e é isso, assim, às vezes a pessoa tem muito foco, né? E aí ela é uma ariana com ascendente em Áries, e meu Deus do céu, né? E aí tem outras questões também. Por exemplo, se a pessoa é uma ariana com ascendente em Áries, mas ela tem um Saturno em Áries, Saturno, às vezes, ele dá uma limitação ali naquele fogo. Aquele fogo, ele não se expande tanto. Só que são pessoas que são mais, normalmente, né, o fogo, ele tem esse entusiasmo, né? Eu quero começar, eu quero expandir, né? Eu já começo entusiasmada ali, né? Eu falo que a galera de fogo é sempre ali no entusiasmo, no vamos fazer acontecer, né? Tem essa energia, assim, que é uma energia grande, né? Só que às vezes é isso, falta um pouco de terra, né? Falta ali aterrar, falta saber que eu vou começar, mas eu preciso continuar, né? Porque o começar é muito fácil para quem tem muito fogo no mapa. Só que aí o continuar, o manter uma constante, já é ali mais um signo de terra, né? Touro, então nem se fala. Que daí já traz, né? Eu preciso ser constante nisso, assim, né? Esse dia até a Vicky me falou alguma coisa, né? Agora eu me lembrei. No Instagram, eu falei para ela disse, constância, né? E eu falei, nossa, isso é muito taurina, meu Deus do céu, né? A constância acima de tudo, de todos. Mas é muito legal, porque foi até o que eu falei porque às vezes a gente tem, né? Eu tenho muito elemento fogo, por exemplo, no meu mapa. Bom, então eu vou ter uma certa dificuldade com uma pessoa que vai ter um elemento terra, às vezes um elemento água também, dependendo do mapa daquela pessoa. Às vezes a pessoa pode ter uma lua em peixes, ok, aí ela já tem um pouquinho mais de habilidade de lidar com outras pessoas de água, porque a água é muito sensível, né? É um lugar muito intuitivo. E aí o terra tá lá querendo uma comprovação, né? Tá, mas assim, cadê a comprovação disso aqui, né? Me dá uma coisa palpável para entender isso que tu tá sentindo, isso que tu tá trazendo, e os signos de ar, muita racionalidade. Né, racionalidade em excesso, assim, às vezes isso é uma questão, assim, para pessoas que têm muito ar no mapa, né, porque tudo vai para o racional, e a gente sabe que nem tudo nessa vida é racional, né, nem tudo tem uma lógica, e aí às vezes a pessoa se debate muito com isso, às vezes a pessoa também tem essa questão de ter muitas ideias, né, múltiplas ideias, e não conseguir, por exemplo, né, tá, então qual que eu vou focar, né, o Gêmeos é um grande exemplo disso, com certeza, mas no geral os signos de ar realmente, né, Libra, indecisão, né, eu preciso da melhor escolha, da escolha mais justa, né? E aí eu fico nessa indecisão, porque eu não sei qual escolha, e fica tudo aqui na cabecinha, né? Então eu falo que quando a gente tem muito um elemento no mapa, a gente precisa conviver com pessoas que têm um elemento diferente, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que o maior aprendizado da vida são as relações que a gente tem. E assim, e todos os tipos de relações. Então, quanto mais você... Bom, eu sei que eu tenho dificuldade com isso. Gente, eu sou aquariana, tá? Eu sou muito aquariana. Para muitas coisas, assim. E, por exemplo, fogo é uma coisa que eu tenho minha Vênus em Sagitário ali, o Marte em Leão, mas é um elemento que
às vezes eu tenho dificuldade. Signo de leão, para mim, é muito diferente do meu modo de viver a vida, entendeu? O leão já chega ali na expansão, né? E aí, você não tem ideia de quanta amiga leonina eu tenho, entendeu? Eu acho que a maior parte das minhas amigas é leonina. Mas homem de leão é um desafio também, né? É Deus no céu, eles na terra, duplamente. Exatamente. Posicionamento forte em leão, gente, se liguem. Tem que brigar um pouquinho para não querer achar que é só o rei da cocada e eu que brilho, eu que sou, né? Tem esse lado que é o lado do ego leonino que quando que tá muito ativado é bem difícil, né? Então a pessoa tem que ter uma consciênciazinha se ela não tá querendo fazer tudo só por ela e ela e ela e ela, né? Como a rainha lá do rolê. Mas, por exemplo, a gente atrai, e o quanto que a gente aprende com essas pessoas, a gente começa. Se eu tô consciente de que eu tenho dificuldade com isso e que essa pessoa tem questões que ela pode me ensinar em relação àquele elemento, eu vou desenvolvendo, eu vou olhar para a casa do meu mapa que eu tenho leão, por exemplo, tá? Eu tenho leão naquela casa. Bom, o que eu posso trazer aqui dessas características dessa casa? Então, sei lá, eu tenho leão na casa 6, que é uma casa de rotina. Aí eu tenho dificuldade com esse, tá? Então eu vou colocar ali na minha rotina alguma coisa de fogo. Sei lá, eu vou fazer mais atividade física, eu vou começar a cuidar de mim durante a minha semana, né? Porque são coisas leoninas da beleza, né? De, sei lá, de me autovalorizar. Então, eu vou começar a entrar em contato com coisas que melhoram a minha autoestima na minha rotina, no meu dia a dia. Normalmente são pessoas que podem desenvolver um lugar até de liderança dentro do trabalho. Então, a gente tem que. Se a gente vai olhando as casas, ainda que é um tema um pouquinho mais específico, a gente vai vendo aonde a gente pode implementar. E principalmente é isso, assim, através das relações e pequenas iniciativas, sabe? Então, eu vejo que eu sou muito inflexível, bom, então eu vou começar a lutar com a minha cabeça mesmo, né? Tipo assim, tá, eu tô sendo inflexível aqui. Por que eu tô sendo inflexível? Bom, tá, então vamos pensar, mas eu não poderia ser um pouquinho mais, sabe? Então eu acho que a gente tem que ir se conscientizando e quando a gente vê isso no mapa, a gente pensa, tá, essa pessoa, por exemplo, ela precisa se aterrar, a pessoa que tem muita água, meu Deus do céu. A pessoa, ela precisa de alguém que traga ela para o mundo físico, entendeu? Eu digo assim, pessoinha, você vai ter que fazer isso, né? Às vezes a pessoa casa com alguém que é virgem e capricórnio, entendeu? Porque aquela pessoa precisa de alguém que dê essa centralizada ali nela, né? Porque é isso, assim, é muito engraçado. E aí a gente vai se conectando, né? Eu acho que tem várias atividades que a gente faz, a gente, sei lá, tudo a gente pode ir integrando, sabe? No nosso dia a dia, a astrologia tá. Eu escuto um podcast que me traz um outro lado da vida que tem a ver com o elemento. Eu conecto tudo com a astrologia, sabe? Se eu vou ouvir uma palestra sobre emoções, eu penso, tá, eu vou agora pensar aqui sobre a água, o meu elemento água no meu mapa, vamos integrar isso. Então, o dia a dia, eu vou me conectar, vou estar mais com o mar. Preciso ter mais ar, né? Ter mais contato com o elemento ar. Bom, eu vou participar de um grupo, porque sociabilidade, né? A área é muito social, eu vou começar a lidar com mais pessoas. Então, assim, a astrologia, ela tá na nossa vida, né? Então, se a gente tem essa dificuldade com uma dessas energias aí dentro da gente, a gente tem que ir buscando e se desafiando aí dentro, que é difícil pra caramba, mas que é muito importante pra gente crescer também, né? Assim na terra como no céu, né? E o que está em cima é como o que está embaixo. Essa é a frase que eu sinto que resume essa conversa que a gente teve tão enriquecedora. E eu me coloquei muito no lugar de aluna e coloquei meu coração treinável e o campo aberto para me curar. E eu pude acessar muitas perspectivas. Gratidão pela tua presença aqui, Ju, e por iluminar pontos da nossa psique, né? E do nosso próprio ser para que a gente verdadeiramente transcenda. E essa ferramenta que tu usa, Clara, e toda a tua fala são lindas. Gratidão. Eu que agradeço, eu adoro falar sobre isso, eu poderia ficar dias falando sobre, e fico muito feliz, acho que quando eu decidi ser astróloga, eu pensei, é uma ferramenta que, nossa, muda muito a nossa perspectiva da gente, da vida, de tudo, que a gente pode usar sempre, e levar esse conhecimento adiante, eu acho que é uma missão que eu escolhi para mim, assim, né, e eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês, fico feliz de ter trazido insights, eu acho que é isso, quando a gente se coloca aberta para receber um conhecimento, isso agrega muito, né? A gente acaba tendo muitos insights, acessando muitas coisas dentro da gente, então eu fico muito feliz com esse papo, foi muito legal para mim também.